Presidente, os meus cumprimentos, boa tarde a Vossa Excelência. Os cumprimentos são extensivos aos demais e às demais integrantes do nosso colegiado senatorial. Saudar a todos os companheiros e companheiras que fazem a cobertura pelos meios próprios do Senado, a todos os nossos colegas, funcionários que nos dão o devido e competente, qualificado acompanhamento. Eu trago, senhor presidente, nesta oportunidade e faço um registro importante, não apenas por força quantitativa ou por força do volume que essa ação do governo federal haverá de consolidar e de concretizar na próxima sexta-feira. Menciono a entrega de quase 800 unidades do SAMU, que o presidente Lula fará questão na cidade de Sorocaba, pela segunda vez só nesse ano, de reiterar em compromisso efetivo, em compromisso prático, em compromisso que demonstra o comprometimento das políticas públicas que integram o Ministério da Saúde. E aí, na condição de representante do meu Estado, que também agraciado foi, no primeiro instante, mês de janeiro para o mês de fevereiro, na cidade de Lauro de Freitas, escolhida pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde para fazer a primeira entrega dessa leva de unidades do SAMU, de veículos do SAMU, também estará sendo contemplada com mais de 25, precisamente 29 dessas unidades. E é muito importante, presidente Humberto Costa, que aqui nós nos posicionemos, e ontem eu fiz questão de fazer e de salientar que deveríamos trazer ao debate pleno desta Casa aquilo que de fato acontece no nosso país e que muitas das vezes nós próprios não damos as devidas dimensões, não qualificamos como atitudes, iniciativas e ações administrativas que mereçam esse nosso reconhecimento. Cabe-nos, não apenas pela condição de integrantes de partidos que se aliam por convencidos estarem pelas ações programáticas que se efetivam no dia a dia, que são realizadas e concretizadas no dia a dia, em benefício a muitos que durante um período não muito longínquo, pelo contrário, bem recente, os 4 anos que antecederam a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós não assistíamos e nós não tínhamos. E nós temos essa obrigação de fazer com que a sociedade brasileira possa, diante dessa nova Constituição, desse novo processo e desse novo ambiente de recomposição em todas as áreas. Ontem eu falava, eu gostaria muito que no Senado Federal, como nas casas legislativas, como em quaisquer ambientes, o processo de debate se desse de forma comparativa. Porque se formos para as relações comparativas, para quaisquer áreas, para quaisquer setores, nós não teríamos dificuldades maiores de poder fazer a defesa, como eu aqui venho a fazê-la, com dados, com números. As estratégias adotadas pela oposição ao atual governo são as estratégias de quem se socorrem com todo o devido e legitimado direito que é a oposição, porque um dia oposição eu já exerci em outros ambientes, em outras esferas, de uma experiência de vida público-partidária de quase 30 anos, mas é importante que a realidade que ressalta aos nossos olhos possa ser o alvo, o motivo desse debate, e não, como nós temos assistido, tangenciamento. E aí são estratégias próprias, são estratégias que mais acodem aos que se opõem ao governo. Nós haveremos de fazer e de propor esse bom debate. Aqui mesmo, nesse instante, quando eu saúdo a iniciativa ainda da senhora ministra Nízia Trindade, porque essa definição se dera antes da sua saída e com a chegada do novo ministro Alexandre Padilha, como não observarmos
Como não reconhecermos uma ação que permitirá a dezenas e de centenas de municípios serem atendidos com a reposição de unidades veiculares que salvam vidas? Como não reconhecer as ações que permitiram que diversos e centenas de municípios pudessem ter, agora recentemente, por uma iniciativa do governo federal, por uma orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por um atendimento daqueles que compunham o Ministério da Saúde, a ampliação, senadora Ivete, do Programa de Saúde da Família. Sabedores o quanto somos da importância, porque é a saúde que chega na ponta, nas localidades com maior vulnerabilidade. Desconhecer pelo simples desejo de não entender dessas conquistas, eu acho que é amildar o debate político. Espaços para o governo, espaços para a presença da oposição sempre existirão. E acho e reconheço na oposição quando ela se propõe a fazer e qualificar esse debate, até porque há espaço para que conquistados sejam pela oposição, mas não amildando, não muitas das vezes indo para amesquinhar-se num debate que só é frutífero porque o interesse é mera e tão somente político-eleitoral de desgaste e com esse desgaste buscar de forma mais acessível um resultado que lhe interessa. Eu não faço coro a esse comportamento. Aqui venho exatamente porque me determino, inclusive na condição de poder estar a liderar um bloco que tem pensamentos díspares, que tem pensamentos que divergem entre si, senhores e senhoras, mas para estabelecer, num país que vive conflagrado, num país que muitos milhões de brasileiros não querem abrir os seus olhos e ainda se permitem a superficialidade das más informações, daquelas perfunctórias, não consistentes, não substantivas informações trazidas pelos lacradores de ocasiões. Não faz parte do meu perfil, não me conduzo dessa forma, não me permitirei conduzir-me dessa forma, não ocuparei espaços que são sagrados à política nacional, como esse espaço, para buscar likes ou para buscar lacrações. Gostaria e ainda creio poder assistir e poder ver o país alimentando-se desse bom debate. O debate de causas que sejam frutíferas, que sejam prósperas, que sejam defensáveis e não muitas das vezes o que nós incorremos em práticas que são deletérias, que são desgastantes, que são clara e indiscutivelmente atentatórias aos nossos próprios desejos de ver uma sociedade crescida, de ver uma sociedade que atenda aos seus cidadãos. Então, senhor presidente, me despeço fazendo esse registro importante de mais uma, entre outras que podem ter passado despercebidas por uma população que muitas das vezes se toma e assume uma postura de não cobrar-se a si próprio o conhecimento daquilo que está acontecendo ao seu derredor. É fundamental, presidente Humberto Costa, Vossa Excelência, preside nesse instante, na condição de vice-presidente, mas que ocupa espaços políticos relevantes, partidários, necessário que nós, assim, façamos questão de estabelecer e de descrever as ações, as iniciativas e as conquistas de um governo que está, durante esses 2 últimos anos, 2 anos e 3 meses, a realizar por esse país. Vamos fazer esse debate, vamos propor esse debate, vamos trazer a oposição para que nós estabeleçamos setor a setor, área a área, segmento a segmento, e façamos essa comparação e perguntemos se o melhor seria estar tendo convivido com tudo aquilo que de traumático se estabeleceu no país, ou
encerrar, senhor presidente, definitivamente, ou tudo aquilo que nós estamos a poder desfrutar, com muitas ações ainda a serem conquistadas, com muitos quilômetros ainda a serem percorridos, mas sem desconhecer 2 anos que, ao nosso sentir, com números, dados e constatações, dão-nos a condição de fazer a defesa do atual governo. Obrigado, presidente Humberto Costa. Obrigado, senador veneziano Vital do Rego. Convido para fazer uso da palavra o senador